Atenção, notícia de agora. Vasco fecha a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que estava no Galatasaray da Turquia. Todos os detalhes dessa negociação e a ficha técnica do jogador vamos ver daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like e pedir para que você se inscreva em nosso canal. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações. Aquela opção todas, tá falado? Vamos embora para essa notícia aí desse vídeo. Olá, vascaínos! Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Resumo Gigante, seu programa que fala de Vasco sempre no início da noite, finalzinho da tarde, lá para as 7 horas, 7h30 da noite no máximo, está entrando no ar o Resumo Gigante. E olha, hoje para trazer essa notícia muito boa da contratação do Carlos Cuesta. O Carlos Cuesta que ficou ameaçado de não vir para o Vasco, né? A gente ficou com medo de que não ia acontecer, por causa da entrada do Spartak, né, de Moscou, que entrou firme no negócio, querendo contratar o jogador. O Vasco tinha oferecido a proposta, modelo negócio que o Vasco colocou para o Galatasaray, era 4,5 milhões a 5 milhões, uma obrigação de compra se o jogador batesse metas. Ou seja, o jogador viria para o Vasco por empréstimo, né, o Vasco pagaria cerca de 600 mil euros, e o jogador viria por empréstimo. Se ele batesse algumas metas aqui no Vasco, o Vasco fecharia entre 4,5 milhões a 5 milhões de euros pelo jogador, dentro de um ano de contrato de empréstimo. E essa variação de valor é pelas metas que ele teria que atingir. Essa era a proposta do Vasco. E o Vasco fechou o salário com o jogador, fechou tudo com o atleta. E aí, no meio desse caminho, entrou o Spartak de Moscou com a proposta para o Galatasaray de 8 milhões de euros e o dobro do salário que o Vasco ofereceu para o jogador. O jogador não ficou tentado com isso, porque o jogador não quer jogar na Rússia. O jogador prefere jogar no Brasil, porque ele quer continuar na seleção da Colômbia. Ele é titular da seleção da Colômbia e ele quer ficar a história de quem não é visto não é lembrado. O cara quer ficar aqui no meio. A Liga Brasileira é uma liga que tem mais visibilidade na Colômbia. A Liga Russa realmente não tem, o futebol russo não tem visibilidade aqui pra gente, pra cá. E o pessoal da Colômbia não assiste a Liga Russa. Ele ficou com medo de ser esquecido. A verdade é que a proposta era muito vantajosa financeiramente, mas ele não quis. Ele é ano de Copa do Mundo, ano que vem, né? É ano de Copa do Mundo, nós estamos fechando o último ano de ciclo de Copa do Mundo, e o cara quer ser convocado, o cara quer jogar uma Copa do Mundo pelo país dele, e ele acha que a melhor proposta, mais vantajosa para ele é o Vasco. Mas o Galatasaray não achou. Pô, eu tenho a chance de vender o cara por 8 milhões, vou emprestar por 600 mil para daqui a um ano receber entre 4,5 milhões a 5, podendo ter fechado 8 agora. O Galatasaray botou aí uns impeditivos. Porém, os jornalistas Bruno Murito e o Rod Silvério, e agora também no X, o jornalista Joel Silva, do canal Colina em Foco, estão noticiando que o Vasco mudou os moldes da negociação com o Galatasaray, né, e avançou para o desfecho positivo. Ele saiu do empréstimo com a opção de compra para contratação em definitivo por pouco mais de 5 milhões de euros. Tem gente falando que é 5 milhões e 500, 5 milhões e 300. Enfim, não é mais que 5 milhões e meio de euros, mas está fechado o Carlos Cuesta por 5 milhões e meio de euros, venda realizada. Isso porque o Vasco vai pegar o dinheiro da venda do João Vitor. Não é à vista, pode ser alguma à vista, né? Mas é parcelada com a garantia do CSKA, que comprou o João Vitor. Então, o dinheiro vai ser casado, as parcelas do João Vitor vão casar na venda, na compra do Cuesta. Pelo mesmo valor, praticamente, o Vasco vende o João Vitor por 5 milhões e contrata o Cuesta pelos mesmos 5 milhões. É mais jogador, com certeza, é para a mesma posição, zagueiro. O Vasco tirou o João Vitor e trouxe o Carlos Cuesta usando o mesmo dinheiro. O Vasco não ganhou dinheiro, também não perdeu. Trouxe um grande jogador de seleção, coisa que o João Vitor nunca foi jogador de seleção. Eu acho que é um jogador melhor do que o João Vitor, muito melhor que o João Vitor. Eu vou passar aqui para a gente ter uma ideia, para ele ter uma noção de quem é o Carlos Cuesta. Vamos ver aqui o Carlos Cuesta. O Carlos Cuesta é esse jogador, né? E botar aqui a lâmina aqui dele, aqui, ó. O nome completo é o Carlos, não vai dar para falar isso, né? Echorrombo Cuesta Figueroa. O cara é Figueroa jogou bola, hein? Data de nascimento dele é 9 de março de 99, então ele tem 26 anos de idade. Nasceu em Quibdó, Colômbia. A nacionalidade é colombiana. A posição é zagueiro. Tem 1,79 de altura e pesa 82 quilos. Veja bem, não é um zagueiro tão alto assim, né, cara?
não é um zagueiro alto, mas as características do Cuesta é o seguinte, ele é conhecido por ter uma boa qualidade técnica, que é o tipo do zagueiro que o Diniz gosta de jogar, né? Ele sai jogando muito bem, ele é um excelente jogador para sair jogando, além de ser um zagueiro de físico forte, ele não é alto, mas ele tem uma postura física, né? Ele tem porte físico e ele é forte. É um jogador versátil, que atua tanto como zagueiro como lateral direito, esquece isso, né? Vamos deixar ele como zagueiro, a gente precisa de zagueiro. Possui uma boa impulsão, apesar de ser baixo, ele é excelente no jogo aéreo, ele possui uma boa impulsão no jogo aéreo, é um bom jogador no jogo aéreo. E ele, quando surgiu, ele surgiu como uma grande promessa no Atlético Nacional, né? E foi destaque tanto na MLS como na Bélgica, ele jogou no futebol belga. E aí ele foi vendido para o Galatasaray e ele não se adaptou ao futebol da Turquia, ficou marcando reserva, e o Galatasaray, apesar de entender que ele é um bom jogador, percebe que o jogador não se adaptou e quis se desfazer do jogador. O jogador não está sendo aproveitado pelo treinador lá do Galatasaray. E aí não teve sucesso. Agora, na Copa América de 2024, ele foi muito bem avaliado, hein? Olha, eu acho que é uma grande contratação, ainda mais para um clube que não tem grana. O Vasco conseguiu fechar um grande jogador. O Admar Costa mostra que está trabalhando. Uma contratação que era impensável na época do Marcelo Banana. Lembra do Marcelo Banana, Marcelo Santana? Impensável ele negociar um jogador desse nível, né? O nível do Marcelo Banana é Lloyd Augusto, é Garré, o Moreira deu sorte, deu certo, mas é a prateleira dele. Nunca um jogador de nível de seleção. Nunca. Vasco gastou dinheiro pra caramba para trazer Jean Davi, para trazer Maxime Domingues. Essas eram as contratações de nível Marcelo Banana. Admar Lopes começa a mostrar que tem outra prateleira, tem outros contatos. É aquela história que eu brincava do pendrive. Se quem acompanha o canal há mais tempo sabe, né? Quando você traz um diretor executivo do América de Natal, quem é os nomes que estão no pendrive dele? Vai trazer ó, tem um jogador mapeado aqui, que eu era diretor da América de Natal, ele tem jogadores mapeados pro América de Natal, pô. Não tem jogador mapeado pro Vasco. O Admar Lopes já pensa numa prateleira, algumas prateleiras acima. Claro que o Vasco é um clube com grande dificuldade financeira, o Vasco não tem grana, o Vasco tem muita dificuldade de participar do mercado, está dentro de uma recuperação judicial. Então nós também temos que entender que o trabalho é difícil, o trabalho é árduo, é um trabalho complicado. Mas o cara está trazendo o Cuesta e está trazendo também o... Como é que é o nome do menino? Andrés Gomes, que vai jogar de ponta direita. O nosso problema, deu uma reforçada no elenco, mas está muito perto do Ryan sair. Já está em notícias que é 30 milhões de euros a proposta, está entre 25 a 30 milhões, a discussão é a porcentagem, o salário que o Ryan vai receber é absurdo, a gente ainda vai confirmar esses valores, estão falando aí em 5 milhões de reais por mês, mas a gente ainda vai confirmar essas histórias, se isso é verdade, não estou aqui falando que isso é notícia, estou só especulando que vem se falando, mas que o Ryan já especulou 25 milhões, chega até 30 milhões, mas que é uma porcentagem, mas quer segurar a porcentagem, porque acha que o Ryan vai explodir lá no time árabe, vai ser vendido depois para a Europa, e aí você pode ganhar uma grana ainda maior em cima dele. Então talvez o Vasco feche por 25 milhões, mantendo 20% do atleta. É um bom negócio, 25 milhões por 80% do jogador, por 70%, né? Porque 10% é do próprio jogador. Cara, parece ser um bom negócio. Tá parecendo que vai ser um bom negócio. Não podemos esquecer que 25 milhões de dólares, né? Aliás, desculpa, de euros, o negócio está sendo feito em euros, a multa dele era em euros. 25 milhões de euros, nós estamos falando aí de 150 milhões de reais. É isso? Ou seja, 5,30 150 milhões de reais, cara. Pô, isso é um encharque de grana pro Vasco. É um bom dinheiro, 25 milhões pro Vasco. O lateral do Flamengo foi vendido por 25 milhões. Cara, eu sei. Mas também, qual foi a porcentagem? É 100%? Porque a gente está vendendo 70% do cara. E aí você vai segurar 20% com você. Então, você está vendendo quase a 35%, na verdade, 100%, quase a 40%. Então, cara, tem que fazer essas contas, tem que ver isso. Porque não é elas por elas. O lateral direito do Flamengo foi vendendo por 25 milhões, mas quanto? 100%? Ele está vendendo 25 milhões por 70%. Há uma diferença nessa conta aí. Mas essa história do Ryan a gente vai trazer em outro vídeo. Deixa o negócio amadurecendo, dar mais. Mas está muito perto. Eu quero mostrar que o elenco não vai ficar ainda com grandes opções. Porque mesmo chegando esse menino aí, o Andrés Gomes, que é uma aposta, 22 anos, ele é uma aposta, o Ryan hoje é uma realidade. O cara vai ter que chegar jogando, porque a gente vai ficar um tempo aí. E o Vasco não está em situação de esperar nada acontecer. Então, meu amigo, torcer e se fizer essa venda do Ryan, é ir para o mercado para trazer mais jogador. Tem que trazer mais atacante. E tentar trazer prateleira
acima de Andrés Gomes, porque você tem 150 milhões. É hora de fazer o investimento no CT e deixar o CT de primeiro mundo para você trazer jogadores grandes, porque o jogador grande também não quer vir para o Vasco, cara. O Vasco não tem estrutura nenhuma, então melhorar o CT, aumentar a estrutura do CT, melhorar, fazer mais 2 campos lá, como tem que fazer, e botar o dinheiro dentro do Vasco para fazer um fluxo de caixa, para você respirar e conseguir fazer grandes contratações lá para frente. Lembra aí do Rival? Você lembra do Rival? O Rival foi assim. Ele estava mais ou menos ajustado com Bandeira quando ele vende o Paquetá e o Vinícius Júnior. Dá um encharque financeiro e ele consegue se programar para as parcelas que ele tinha para receber. E como ele investe no CT e começa a investir em jogadores e montar um time que vai, depois, alguns anos depois, ganhar tudo, né? Foi assim que foi feito lá. E a gente tem que acompanhar os modelos vitoriosos, os modelos de negócios que são vitoriosos dentro do futebol. É isso que a gente tem que acompanhar. Não é fazer igual os caras, mas fazer igual os modelos que deram certo. Esse é um modelo que parece que dá certo, mas tem que ter seriedade, honestidade, e eu conto que a diretoria do Vasco vai ter essa honestidade e essa seriedade para tocar esse barco. A gente sempre aqui tem a visão positiva das coisas. A gente aqui não fica com um viés político de vai pegar o dinheiro vai sumir. Nada disso. Ninguém aqui é leviano, ninguém aqui está chamando ninguém de ladrão, não. Agora a gente vai tomar conta disso, a gente vai olhar. E se tiver problema, se tiver erro, a gente vai denunciar, a gente vai gritar, a gente vai falar. E se não tiver também, a gente vai aplaudir e vamos falar que está certo, que não está certo, é a nossa opinião. Isso aqui é um canal de opinião. Valeu, galera? Comenta aí o que você acha da saída do João Vitor e a contratação do Carlos Cuesta pelo mesmo valor. Vasco pega o valor do João Vitor e contrata o Carlos Cuesta. É como se fosse uma troca, né? Toma lá da cá, não vai ganhar, mas também não vai perder nada, né? Eu acho que fica bom. Eu acho que a nível técnico você trouxe um jogador melhor, então você já está ganhando. Você não ganha financeiramente, mas ganha desportivamente. O Carlos Cuesta é mais jogador do que o João Vitor. Claro, tem que se adaptar, mas eu acho que ele chega e é camisa titular para ele, vambora, vai jogar, vai chegar o Andrés Gomes e a saída do Ryan. Acho que tem que investir pelo menos em mais 2 jogadores, 2 atacantes. Não sei se dá tempo, o problema é o tempo, a janela daqui a pouco está fechando, mas é lutar para não ser rebaixado, porque novos horizontes estão se descortinando. A venda do Ryan vai dar um encharque financeiro e um fôlego que o Vasco precisa para voltar a ser gigante. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus. Amanhã tem vídeo aqui no canal. 8 horas da manhã nós temos o Café do Gigante. Não deixe de assistir o vídeo, a gente vai trazer sempre atualizações dessas negociações. Vai estar os bastidores pegando fogo aí de entradas e saídas de jogadores. Quem sabe vem mais jogador aí, a gente nem está sabendo ainda. Valeu? Grande abraço, fique com Deus. Fui, tchau.